Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Jim Musley, e estamos muito contentes e felizes de poder estar com você aqui hoje. Como a maioria de vocês já sabe, estamos estudando profecia do fim dos tempos. A palavra de Deus é a única que nos dá o que vai acontecer no futuro. Eu não sei de nenhum outro livro no mundo que nos diz de impérios do futuro, o que vão fazer e como serão, como a Bíblia faz. Daniel, muitos dos profetas de antigamente, e até mesmo o apóstolo Paulo e outros, nos deram informação em relação ao futuro. Daniel, fora João, na ilha de Patmos, mas no que diz respeito a impérios mundiais, Daniel nos deu mais informação do que qualquer um outro. Quando você considera o que esse homem disse e a informação que ele nos deu, você se pergunta ou não pergunta, por que é que o mundo, no geral, que vai atrás de tudo que aparece por aí? Eu sei que já vi falarem de muita coisa na TV, que a maioria daquilo é folclore, por aí vai, mas eles continuam mostrando vez após vez, mas eles dão muito pouca atenção para explicar o que Daniel nos deu. Agora, quando você considera que esse homem viveu há 2.500 anos atrás, bem, deixa eu interromper o que falei aqui. Eu acho que já mostraram Nostradamus na TV 100 vezes mais, 500 vezes mais, 1.000 vezes mais na televisão do que Daniel já apareceu. Certo. Eu não lembro de nunca ter visto algo sobre Daniel nesses shows de profecia que eles mostram. Você deve pensar assim, considerando como ele estabeleceu e detalhou o Império Medo-Persa que estava vindo e substituiria o Império Babilônico, e o Império Grego substituiria o Medo-Persa, e o Império Romano e tal, e ele dá detalhes a respeito do Anticristo, da Grande Tribulação, etc. e etc. Mas ainda assim, o mundo parece não estar interessado. Como eu disse, eles dão muito mais atenção para um homem que é chamado de Nostradamus, que não era de Deus, no fim das contas, que não sabia nada do Senhor, no fim das contas, e suas profecias falsas não têm validade nenhuma, para ser sincero com você. O diabo pode dar alguma informação a respeito do futuro, mas ele dá alguns detalhes, só isso. Daniel nos deu uma descrição caleidoscópica sobre os impérios que sairiam daqueles dias que ele vivia até a vinda do Senhor. Mas, como eu disse, o mundo não está interessado no que esse homem de Deus nos deu. Muito bem, o 5º versículo do capítulo 8 de Daniel, continuando de onde paramos no último programa. Enquanto eu considerava isto, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. No sonho de Nabucodonosor, o Império Grego é representado pelo ventre e coxas de bronze, na verdade cobre. Na primeira visão de Daniel, no capítulo 7, um leopardo com 4 asas e também 4 cabeças simbolizava esse império. Nesta visão, foi simbolizada por um bode. A frase, o qual não tocava a terra, refere-se à velocidade das conquistas de Alexandre, que foram simbolizadas na primeira visão por um leopardo com 4 asas. Em 13 anos, ele conquistou todo o mundo conhecido da época. O chifre notável se refere ao seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Provavelmente mais informação foi dada a respeito de Alexandre o Grande do que qualquer outro capitão, rei ou guerreiro na história, fora esse que vemos na palavra de Deus. Por quê? Por que é que Alexandre o Grande era tão interessante? Documentário atrás de documentário
na televisão é feito a respeito desse indivíduo. Eu vou te falar por quê. Porque ele fez coisas ou prestou serviços, coisas poderosas que nenhum outro homem já chegou a fazer. E ele se tornou rei. Bob, você se lembra? Eu acho que foi com 19 anos de idade. 20 anos de idade, quando ele se tornou um macedônio. O seu pai Filipe tinha sido assassinado. Então, Alexandre, ele dominou aquela área do mundo com 20 anos de idade. Eles eram escravos na época, não é? Certo. Dos medos e dos persas. Certo. Eles eram uma nação escrava dos persas. Dos persas, certo. Dos persas. E trataram com os gregos com muita crueldade. Mas em 5 anos, Alexandre, que se tornou então Alexandre o Grande, ele se tornou, olha, demorou aquela escravidão grega, aquela nação grega, e fez a nação mais poderosa na terra. Eles derrotaram os persas quando ele tinha 25 anos de idade. Muito bem, alguns dizem que é ele que assassinou seu pai. Isso é verdade ou não? Eu nunca li isto, não. Foi uma outra pessoa que o assassinou, pelo que eu estudei. Ah, tá certo. E ele tinha 20 anos de idade quando se tornou rei. Sim. Agora, 20 anos de idade não é uma criança, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa muito experienciada. Então, assim, como é que nós podemos explicar a sabedoria militar, a habilidade militar que esse homem teve para vencer os persas e mais outros exércitos e batalhas, e vencer os persas com uma força 3 a 4 vezes maior do que a dele? Então, como é que a gente explica isso aí? Sabe, os historiadores seculares olham para Alexandre e dizem que Alexandre teve o melhor de todas as coisas. Ele teve a melhor educação, e tudo que você pode imaginar. Aristóteles era o seu tutor pessoal por muitos anos. Ele foi educado em guerra, e filosofia, e música, e todos os ramos que você pode imaginar. E aí eles dizem que ele era realmente uma pessoa rara, que era um gênio. Mas houve muitas pessoas gênios únicas durante a história, mas nunca fizeram o que Alexandre tinha feito, nem chegaram Não chega perto. nem perto, certo. Então, isto é um ponto de vista secular, mas para aqueles que entendem a Bíblia e entendem a natureza espiritual do homem e o mundo espiritual, sabe, da palavra de Deus, nós entendemos que a habilidade que Alexandre tinha, olha, foi muito, muito além do natural, da habilidade natural. Ele era um gênio, sim, mas isso foi muito além de somente uma inteligência de gênio. Certo. Era um poder sobrenatural, demoníaco, que operava através de Alexandre, que causou com que ele fosse esse líder que ele foi. E ele tinha uma habilidade sobrenatural de motivar e liderar as pessoas. E o entendimento que foi dado para ele, olha, era além de algo natural. Eu creio que a Bíblia nos ensina que essa é uma das razões pela qual eles não mencionam assim nos seus documentários, porque não entendem nada, mas que alguns estudiosos da Bíblia, eu não sou assim um erudito, mas eu também estudo a Bíblia, e dizem que um anjo caído poderoso, o ajudou. Ele não sabia disso, ele não tinha conhecimento do que acontecia, ele pensava que a habilidade era toda dele e as decisões eram tomadas por ele, que um anjo caído poderoso nos bastidores ajudavam ele a chegar na direção que ele tinha que seguir, que então causava a razão das suas vitórias. Enquanto você estudava isso, você já viu isso no estudo de Daniel? Bem, pelo que eu estudei, Alexandre, ele era um indivíduo religioso. Muitas pessoas naquela época, sabe, no mundo grego, os deuses gregos, a adoração dos deuses gregos era uma parte da fibra da sociedade. E Alexandre era um adorador dos deuses gregos. Agora, nós entendemos pelas escrituras que esses deuses realmente eram demônios, demoníacos em sua natureza. Então, Alexandre, ele entendia, pelo que eu estudei, ele entendia que ele tinha uma força sobrenatural, mas ele via como a força sobrenatural dos deuses.
E Certo, ele via verdade. isso como algo positivo. Certo, Agora, ele nunca, não havia conexão dele e a sua mentalidade pessoalmente para o Deus Jeová, o Deus dos Hebreus. certo, certo. Ele não Mas, sabia nada daquilo. mas ele sabia, ele era religioso e ele se via como sendo ajudado pelos deuses, mas na verdade eram espíritos Muito bem, demoníacos. podemos dizer, estar biblicamente correto, que isso não foi o que aconteceu uma só vez, se de fato houve um anjo caído poderoso nos bastidores que ajudaram Alexandre o Grande a fazer o que ele fez. Podemos dizer então que isso já aconteceu várias vezes através de algumas pessoas, que anjos caídos poderosos no reino das trevas, que fizeram parte da revolução que Satanás formou contra Deus, e que isso ainda está acontecendo em alguns lugares do mundo. Nós não podemos ver a olho nu e por aí vai, mas estaríamos biblicamente corretos dizendo que anjos caídos poderosos, que não são vistos, mas ajudam algumas pessoas a fazer algumas coisas, a levar adiante o reino das trevas. Sabe, uma das coisas que as pessoas têm que entender sobre espíritos demoníacos e anjos caídos é que eles não morrem como nós, seres humanos, morremos. E Alexandre o Grande, ele já morreu faz tempo. Mas, e aquela civilização, da maneira que era, já acabou, já Não passou. existe mais. Mas os espíritos, os anjos caídos e espíritos demoníacos, eles não morrem como nós morremos. Então, o mesmo espírito demoníaco que influenciou a sociedade milhares de anos atrás, ainda estão operando Estão hoje, operando até hoje. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a certo? carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós cristãos, nós sofremos ataque dos anjos caídos poderosos e às vezes de espíritos Certo. demoníacos também. Aproveite essa oferta. Você não vai se decepcionar. A Bíblia é o único livro do mundo que nos diz o que está para acontecer nesse planeta. E o grande livro de Daniel, o profeta estadista, o estadista profeta, entra em detalhes no seu livro, como nenhum outro livro na Bíblia, a respeito do que está para acontecer em breve. Eu disse em breve, para acontecer em breve nesse planeta. Dias tenebrosos estão por vir. Muito tenebrosos, mais tenebrosos do que o mundo já viu em toda a sua história, de acordo com Jesus. Mas alguns dias maravilhosos virão logo após esses, mais maravilhosos do que toda a história do mundo já conheceu. Daniel nos diz dos grandes impérios, desde o seu dia até o dia do anticristo, que está por vir sobre essa terra. E se você quiser saber de profecias bíblicas e você quer entender profecias bíblicas, você precisa pedir o nosso comentário sobre Daniel. Peça o seu. Agora, você pode ver aí na tela, pois nós cortamos o preço pela metade. Isso mesmo, 50% de desconto para que seja possível você comprar o seu. Escute aqui. Você vai entender, quando você pegar isso e começar a ler esse livro e estudar, você vai entender o que está para acontecer nesse planeta, eu digo em breve, como nenhuma outra coisa que você já leu em toda a sua vida, pois vem diretamente da palavra de Deus. Agora, se você é um crente, não importa o que aconteça, você tem que pedir um comentário sobre Daniel. E eu te prometo o seguinte, vai te abençoar e vai te ajudar. Agora você pode ver o preço aí na tela. Eu sou o Jimmy Swaggart te dizendo, pegue esse cartão de crédito do seu bolso, vá até o telefone, estou esperando a sua ligação. Estamos de volta. Antes do intervalo, eu fiz a pergunta. Não, deixa eu voltar um pouco aqui. Eu acredito que Alexandre o Grande e tudo que ele fez, a sua habilidade militar tremenda, sua sabedoria na área sobre guerras e tal, que fizeram dele o mestre do mundo naquela época,
E ele fez isso com 20 anos. Ele morreu com 32 anos e 8 meses. Conquistou o mundo conhecido daquela época e derrotou exércitos que eram muito maiores do que o dele, e era conhecido pela sua ferocidade em batalha, como os persas, por exemplo. Que um anjo caído ajudou e fortaleceu esse homem, invisível para os olhos. Alexandre não sabia que algo assim estava ajudando ele e tal. E como Bob disse antes do intervalo, ele era muito religioso, mas era com os deuses pagãos do mundo grego, que realmente não existiam, senão espíritos demoníacos que representavam aquilo. Mas eu acredito que anjos caídos, se é que isso aconteceu na época, e aconteceu já várias vezes, e está acontecendo agora em algumas partes do mundo. Eu creio que existem anjos caídos poderosos e anjos de justiça poderosos no mundo espiritual, que estão travando uma batalha agora pelos Estados Unidos da América. E essas coisas, elas têm a supremacia de uma ou de outra, e isso depende do estado espiritual da igreja. Eu quero dizer a igreja, estou falando daqueles que realmente nasceram de novo. Bem, você pode colocar todo mundo junto aí. Mas se a igreja está fraca e sem força, infelizmente, como ela está agora, então esses anjos caídos, eles têm o poder. Se a igreja estiver pegando fogo por Deus, e Deus deu à igreja uma responsabilidade tremenda. E se a igreja, e olha, nunca inclui a todos. Se há uma porcentagem saudável que está com fogo por Deus, então os anjos de justiça prevalecem. E nós vemos um pouco disso no 10º capítulo de Daniel, que daqui a pouco vamos estudar isso também. Eu realmente acredito nisso. Eu vou repetir, se a igreja, pelo menos uma parte dela, pega fogo por Deus, então os anjos de justiça no mundo espiritual, eles é quem tem a supremacia, vamos dizer assim. Fora isso, os anjos malignos é que têm. Essas vitórias são travadas e vencidas ou perdidas no mundo espiritual, antes dos resultados acontecerem nessa terra. Ouviu bem o que eu disse? Eu me lembro de ouvir um certo homem aí, um jornalista ele trabalhava para uma das grandes redes de televisão da América, ele se aposentou agora. Mas então, eu ouvi ele falar, um dia eu estava escutando o jornal, e ele disse que a União Soviética, isso foi, eu acho que 25 anos atrás, a União Soviética vai acabar caindo. É corrompida e não tem como continuar daquele jeito, ela vai acabar se desintegrando e caindo. Mas aí ele falou, vai demorar mais ou menos 100 anos para isso acontecer. E na próxima semana ela caiu. Olha, rápido assim. A CIA não teve nada a ver com aquilo, nosso poder governamental não teve nada a ver com aquilo, mas haviam anjos poderosos, os dois, os de Deus e os do demônio, que estavam lutando no mundo espiritual. E escute aqui, naquela época, em 1980, um mover de Deus estava acontecendo nesse mundo. E se você, então, considerar tudo isso, o mover de Deus, o Dima ajudou a colocar o programa de televisão que resultou, talvez, no maior, eu acho que podemos chegar a dizer, sem medo de exagerar, a maior colheita de almas que o mundo já conheceu. Em país atrás de país onde pessoas davam risada e diziam, é impossível entrar aí, países muçulmanos, ateus e por aí vai, mas você conseguiu colocar o canal ali, pela graça de Deus. E até mesmo em Moscou, na TV1,
Isso foi um mover de Deus incomparável na história nessa nação em 1980. E o resultado, acho que podemos dizer sem menor medo de contradição, que milhões de almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E eu vou repetir, não acho que estou exagerando quando digo isso. E essa batalha que estava acontecendo no mundo espiritual a respeito do que era a União Soviética na época, os anjos de justiça eram capazes de derrubar os poderes das trevas e os anjos de injustiça num ponto que a União Soviética não existiria mais e o evangelho pudesse entrar naquela parte do mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos no 10º capítulo de Daniel, vamos ler rapidamente, vai demorar só uns 5 meses para ler tudo. Enquanto estamos indo lá, então, o que a igreja faz ou não faz é tremendamente importante. É isso que eu estou tentando dizer, Dave. Eu estou buscando a terminologia correta. Eu não sei quantas pessoas acreditam lá fora, mas o mundo espiritual é um mundo muito ativo. Não é somente um vazio, não, é um mundo ativo, com anjos caídos, com anjos de justiça, com espíritos demoníacos. Paulo dizia que eram espíritos malignos, potestades e principados, hostes espirituais da maldade, e por aí vai. Alguns são espíritos demoníacos e outros são anjos caídos. E sim, muito bem, vamos olhar para o 10º capítulo, nós já falamos disso, agora vamos dar embasamento bíblico aqui. Está bem. 10º capítulo de Daniel, versículo 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo. Mas ele compreendeu a palavra e teve entendimento da visão. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo. Se refere ao cumprimento desta visão, que acontecerá num futuro muito distante, pelo menos os dias de Daniel. De fato, se cumprirá em breve. Naqueles dias eu, Daniel, me entristeci pelo espaço de 3 semanas. Acredita-se que esta visão foi dada cerca de 5 anos depois da visão das 70 semanas do capítulo anterior. Não comi alimento desejável, nem entraram carne nem vinho na minha boca, nem com unguento me ungi, até que se cumpriram as 3 semanas de dias. Alguns argumentam que Daniel estava em um jejum total, em outras palavras, se abstendo de todo tipo de alimento. Entretanto, a frase "não comia alimento desejável" parece indicar que ele estava em um jejum parcial, com a sua dieta de legumes, que é a mesma coisa que comeu no capítulo 1, quando apresentou ao principal dos eunucos. E aos 24 dias do 1º mês, estava eu à beira do grande rio Hidekel. O Hidekel é o moderno rio Tigre. E levantando os meus olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cobertos com ouro fino de Ufaz. Similar à aparição nos versículos 5 e 6 em Apocalipse 1:13. O versículo 16 também sugere que era Emanuel mesmo que apareceu a Daniel. E o seu corpo era como a pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés reluziam como bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. Não há dúvida alguma que esta é uma aparição de Cristo pré-encarnado. E eu só, Daniel, vi aquela visão, e não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Embora esses companheiros não a viram, mesmo assim eles sentiram grandemente o poder da presença, pois se apoderou deles um grande temor. Significa que estavam aterrorizados. Assim então fui deixado só, e contemplei esta grande visão, e não ficou força alguma em mim, e o meu semblante de glória se tornou em corrupção, e eu não tive forças. A frase "o meu semblante de glória se tornou em corrupção" é a base do significado verdadeiro desta passagem. Quando nossa justiça é comparada com a de Cristo, verdadeiramente não há o que se comparar. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí adormecido sobre o meu rosto, com o meu rosto em terra. Esta é a mesma reação que Daniel teve na aparição de Gabriel com respeito à visão do capítulo 8.
A experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração foi semelhante. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas Embora a mãos. escritura não seja clara, parece que a mão que tocou em Daniel não foi necessariamente a mão de Cristo dos versículos 5 e 6. Toda indicação é que foi a de Gabriel. E me Espera aí um disse: pouco, Jim.